Olá, boa tarde a todas e todos. Inicialmente, queria cumprimentar nosso palestrante, Renan. Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite da doutora Patrícia. Acho que a gente ganha muito com a sua presença aqui novamente. Eu tenho certeza que teremos uma tarde muito boa de discussão. Rodrigo, muito bom tê-lo novamente. Gostaria que você desse mais aula aqui no IERJ. Aproveitar o ensejo para fazer alguns pedidos ao Rodrigo. Os alunos pedem muito. Está sentindo muita falta sua no carro, mas sei que é um momento de pessoal de crescimento até na área, né? Em breve estará de volta. Doutora Patrícia, parabéns pelo projeto do Café Literário. Acho que é algo que já está consolidado aqui na instituição. Foi devagarzinho, mas conseguiu que a gente tivesse esse evento de forma rotineira aqui, muito importante para a gente. Era só isso. Todo mundo que ouviu o Renan não quer me ouvir. Vou passar, que é muito melhor, obviamente. Eu ia falar que são direito civil, de teoria geral do direito, que é algo interessante para poucos. Hoje não. Para poucos. É quase nunca, sabia? Nem para minha filha, que faz direito, eu consigo dar aula que eu gosto. Se você escolher um tema mais ela responsabilidade civil, ela gosta você vai mais, criar mas um público, né? Eu falo de produção de norma, como é que se faz uma regra, que é a matéria que eu mais gosto, ela não gosta. Alguém tem que gostar, né? Alguém tem que gostar. Vou passar a palavra para a doutora Patrícia. Obrigado pela presença de vocês todos. A casa é nossa, a casa não é só minha, nem da Patrícia. É importante da gente democratizar muito a capacitação. Eu não gosto nunca de definir sozinho quem vem, qual matéria. A definição tem que vir de vocês, dos nossos servidores, dos nossos colaboradores. Tá bom? Patrícia. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão hoje aqui. O nosso café vem seguindo. Até estava conversando com o Renan, que da última vez que ele esteve aqui não tinha esse nome, Café Literário, mas é basicamente a mesma proposta. É a gente conversar sobre alguns temas interessantes, até para a nossa atuação funcional, através de obras literárias, o que eu acho que é uma proposta que constrói bastante, não é? Agradeço ao Rodrigo também, que fez essa costura aqui com o Renan e permitiu a sua vinda. E penso que a proposta do encontro hoje, Leandro estava falando da norma, não é? É a gente conversar um pouco sobre essa heteronormatividade que regula a nossa sociedade, por que precisa ser assim, e ainda bem que estamos caminhando um pouco para desconstituir algumas imposições que a norma nos traz e que precisam ser questionadas. Então, acho que sob esse aspecto que a gente pode conversar um pouco hoje, né? O Renan tem vários livros escritos, ele já esteve aqui em 2022. A gente até precisou consultar o papel, porque o tempo está voando, passando tão rápido que a gente nem se lembrava quando é que ele tinha estado aqui. E ele conversou sobre o outro livro dele. São quantos no total? 9. 9 livros. Então, vai voltar muito, não é? Vai voltar várias vezes, se Deus quiser. Esse aí é de 2023. Teve um depois ainda sobre direitos LGBTI+, que é 2024. Então, volte bastante, né? Teremos várias oportunidades. Então, como o Leandro ressaltou, hoje o espaço é do Renan, é para a gente ouvi-lo e, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Rodrigo. Boa tarde a todos e todas. Realmente é um prazer receber o Renan aqui. Já é o nosso parceiro institucional. Sempre que a gente vai aprofundar os temas LGBTQIA+, a gente chama o Renan, porque realmente ele tem uma produção acadêmica, né, dá aula de Direito na Unifesp, está coordenando o núcleo trans de atendimento, né, à população na universidade, tem larga experiência e é ativista também de direitos humanos e direitos LGBT, então é sempre um prazer ouvi-lo. Né? A gente já tem uma amizade, né? Já o conheço o Renan há algum tempo,
Já tive a oportunidade de estar com ele no lançamento do livro aqui à época, que é uma obra bem interessante que ele coordena, esse que vai ser apresentado hoje, que traz um pouco um olhar ampliado sobre outras realidades LGBT fora do eixo Rio-São Paulo, né? O que mais temos no país, né? As violações de direito à população LGBT, como que a produção de cultura, de conteúdos. Então, esse livro ele amplia muito o olhar, né? Com vários autores, é bem interessante. Eu recomendo a todos que adquiram, depois leiam, porque é sempre interessante ouvir essas diferentes realidades. É isso, obrigado. Então, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todo mundo. Uma alegria estar aqui. Quero agradecer demais, Leandro, Patrícia, Rodrigo, pelo convite, né? Como vocês já disseram algumas vezes, já tive aqui, é sempre um prazer a acolhida de vocês e poder estabelecer esse diálogo e essas pontes. Eu quero trazer, gente, nessa fala inicial, um pouco desse livro que é o que foi divulgado no Café Literário, Novas Fronteiras de Histórias LGBTI+, que é um livro que saiu pela editora Elefante em 2023, e que eu organizei junto com um colega, que é o Paulo Souto Maior, é um professor que estava na Federal, naquele momento, do Rio Grande do Norte, hoje ele está na Federal da Paraíba, na UFPB, e é um historiador, e é um livro que tem uma história interessante, porque a gente vinha se falando e ficamos 5 anos numa conversa, ele me procura antes de eu defender a tese de doutorado, que foi em 2017 que eu defendi, e aí ele me escreve lá para 2015, o Facebook, né, finado Facebook, a época, que a gente usava bastante 10 anos atrás, e aí ele me escreve e fala, Renan, tinha lançado a coletânea Ditadura e Homossexualidades, que foi um dos primeiros livros que eu organizei junto com James Green, essa coletânea, que é um historiador brasilianista também importante, quando a gente trabalhou na Comissão da Verdade para visibilizar a violência contra a população LGBTQIA+, no relatório final da comissão. E aí ele me escreve, o Paulo me conhece através desse trabalho, ele me escreve e fala, Renan, vamos fazer um trabalho, né, fazendo um balanço de como está a produção da história das pessoas LGBTQIA+, na universidade, no Brasil, nos programas de pós-graduação. E eu falei para ele, olha, a ideia é genial, muito importante e tal, só que assim, eu tenho que fazer uma tese, você também. Vamos se dedicar agora para a tese e depois a gente volta a falar desse projeto. Aí o projeto ficou anos, né, a gente cuidou da tese e tal, defendi em 17, ele um pouquinho depois. E aí a gente retomou, e aí a gente começou a fazer um mapeamento de todos os programas de pós-graduação no campo da história, das ciências sociais, dos direitos humanos, né, que versassem sobre as comunidades e pessoas, de modo geral, LGBTQIA+, pelo Brasil. E foi muito curioso, porque a gente encontrou trabalhos incríveis, dissertações e teses muito importantes, que não tinham reconhecimento, repercussão, porque estavam justamente sendo produzidas em lugares mais distantes dos grandes centros, das universidades mais conhecidas. E começamos a fazer um trabalho de contato desses colegas, né, com esses colegas, com essas colegas, e falando o seguinte, a gente quer fazer um livro que seja um livro didático, que condense uma série de trabalhos sobre a história LGBTQIA+, no Brasil, mas que saia de um recorte mais tradicional no qual eu mesmo estava inserido. Ou seja, eu sou uma pessoa que fiz minha tese de doutorado, eu vi que tem gente com esse livro aqui, ó, o Contra a Moral. Passa para mim, Rodrigo, por favor. Esse é o da Patrícia, eu vi que tem gente ali que trouxe também, né? Então, essa aqui que foi minha tese de doutorado, né, Contra a Moral e os Bons Costumes, que foi um trabalho de pesquisa, de arquivo mesmo, né, em acervos públicos, privados, Arquivo Nacional, Arquivo Público do Rio, Arquivo Público de São Paulo. Meu recorte é basicamente eixo Rio-São Paulo. Eu próprio estava produzindo uma história sudestocêntrica, LGBTQIA+, né? Que é um pouco o que a gente consegue fazer também, porque eu não consigo pesquisar sobre o Brasil todo e dar conta, né, de uma realidade nacional e tão complexa que é a brasileira, com muitas desigualdades regionais. Então, eu falei para o Paulo, né? Falei, vamos então, conversando com essas pessoas, a gente foi convidando as pessoas a escreverem artigos que sistematizassem de maneira mais condensada, mais didática, em linguagem mais acessível, os trabalhos de pesquisa que elas fizeram nesses programas de pós-graduação. E esse livro, né, assim, ele teve essa história de 5 anos de gestão, de conversa com as pessoas, né, a gente em 17 retoma esse contato, né, pós-defesa de tese, e em 23 só ele vai ser publicado. Mas foi um processo muito interessante, né? E eu próprio não escrevo no livro. Eu digo que tem uma sudestofobia nesse livro aqui, né? Ou seja, a gente não tem gente do Sudeste praticamente, tem uma outra exceção ali só. Um trabalho muito legal, inclusive, da Silvia Guião e do Paulo Leite, que o Paulo dá aula na Federal do Rio Grande do Norte, a Silvia acho que está aqui na UERJ,
mas que é um trabalho sobre favelas cariocas, né? Que aí também são trabalhos de história e realidade da população LGBTQIA+, em outros territórios que não o clássico da cidade, né? Num sentido mais estrito. Então, a gente fez esses convites, as pessoas foram topando e a gente conseguiu reunir um time de pessoas incríveis. Tem mais de 30 pessoas colaborando nesse volume, de vários lugares do país, né? E trabalhos muito interessantes que nós agrupamos em 3 eixos daí, né? Então, o primeiro deles, de fronteiras territoriais. Então, a ideia de sair dos grandes centros, né, no sentido geográfico mesmo. Então, não tem trabalho que foque sobre essa história em São Paulo e Rio, né? Então, você tem trabalhos interessantíssimos sobre cidades do Nordeste, sobre o Sertão, né, que é uma região pouco visibilizada. Tem muitos trabalhos interessantes sobre o Pantanal, né, sobre o norte do país, em lugares do norte. Do Pantanal, por exemplo, tem uma etnografia em Ladário, da Carmen Miranda do Pantanal, uma figura, né, que é um gay afeminado, 70 a mais, negro, pai de santo, lá de Ladário, que é uma cidade de 30 mil pessoas, colada com a Bolívia, né, na fronteira com a Bolívia, e que a gente pensa em todas essas vulnerabilidades produzidas a partir desses marcadores dessa pessoa, mas ela era assim, aclamada na cidade, fazia festas, né, na sua casa, que a toda a cidade, juntando os gays da região e a turma toda LGBTQIA+, enfim, e uma figura interessantíssima, etnografada ali, né, por um antropólogo que fez esse trabalho. Então tem textos como esses, né, que tentam buscar histórias, que são histórias muito preciosas desses lugares, que a gente acha que ninguém ficou lá. Porque a história tradicional no século XX, sobre a qual eu falo daí nesse livro aqui, dá licença, Patrícia, né, que é o movimento LGBTI+, que é uma história política da comunidade, do ativismo, é uma história de migração. A gente sai das pequenas cidades, dos núcleos comunitários, e a gente migra para a cidade grande. Exatamente, ou seja, nesses espaços mais fechados, comunitários, eles são mais tradicionais, né? O Renan é filho do fulano e da ciclana, primo de não sei quem, né? Você não vai encontrar na sauna a pessoa, na balada gay, no bar, ou seja, não dá, você se esconde, você não consegue se esconder, na verdade, né? Porque a vida é toda muito transparente, todo mundo está na rua, né? Não é a rede social, mas é a cadeira na calçada, né? Que todo mundo fofoca, sabe, quem está na janela olhando o movimento. A cidade é muito pequena, tem pouco espaço, né? E fato é que as identidades LGBTQIA+, elas se construíram, essas subjetividades se construíram durante todo o século XX em cenários urbanos, né? Ou seja, onde ficou mais visível, onde conseguiu se organizar, construir uma comunidade com laço de pertencimento e dar um salto para o ativismo, para reivindicar reconhecimento, visibilidade, cidadania, direitos, foram nas grandes cidades. Isso é a história da Berlim, no século XIX, né, no fim do XIX. Alguém viu aqui Cabaré Eldorado? Que está na Netflix, documentário lindíssimo, lindíssimo, que saiu no passado na Netflix. Vejam hoje, assim, vale muito a pena, né? Mostra como a Berlim do século XIX era o lugar a que todas as pessoas iam. Assim, de Londres, de Paris, era a cidade mais pulsante do ponto de vista aí da diversidade sexual e de gênero, onde inclusive, né, você tem o epicentro nesse momento de uma campanha pela revogação do parágrafo 175, que criminalizava as homossexualidades, né, no Código Criminal da Alemanha, nessa época. Então você tem um ativismo, e os cabarés eram esses lugares, né? A Alemanha tem uma tradição literária, filosófica muito pujantes. Então, isso tudo foi o caldo cultural. Uma cidade com uma circulação, uma esfera pública por publicações, uma esfera pública por cabarés, bares, né? A gente está em junho, que é o mês, né, internacional do orgulho, né, e tal, e aí é curioso pensar que não tem um movimento social, uma comunidade política cujo maior ícone, mito, marco fundador é um bar, né? Na nossa comunidade é um bar. E não é porque a LGBT é um povo animado, né, que diz aquele meme, é porque a gente não podia viver em outros lugares, ou seja, a gente estava guetificado, confinado nesses lugares, que eram lugares, em geral, nas zonas centrais das grandes cidades, degradados, no escurinho, semiclandestinos, à noite, que era o lugar onde dava para existir. Não é porque eram friendly, não, né? Como hoje se diz friendly e tal. Não, eram hostis, mas eram os lugares ainda assim possíveis, né? Então, isso era nas grandes cidades, isso é em Berlim no fim do 19, isso é em São Francisco, nos Estados Unidos, né, na costa oeste e na costa leste, em Nova York. Não à toa que Stonewall, esse episódio acontece em 69, em Nova York, né? Não aconteceu na cidade do interiorzão do Texas, né? Ou seja, por quê? Porque as pessoas estavam migrando,
né? Essas histórias das migrações. Então, é interessante notar que as pessoas saíam das comunidades menores e iam para as grandes cidades, mas migrar também não é tranquilo. A gente está vendo isso hoje, né? Nos Estados Unidos, o custo que é a migração, inclusive do ponto de vista das ameaças, né? Da sua vida e de como você pode estabelecer ou não uma conexão com a comunidade local e fazer parte, de fato, de uma nação. É sempre delicada essa relação, porque migrar é custoso economicamente, emocionalmente, né? Nem todo mundo migra. E nós vínhamos contando a história de quem migrou e de quem se fixou nas grandes cidades, que é uma história que a gente consegue acessar. Tem jornais grandes circulando há séculos nas grandes cidades. Você tem registro historiográfico, você tem fonte. Né? Eu fiz um trabalho de fonte nesse trabalho aqui da tese, que foi atrás de registros, né? Documentos médicos, legais, processos judiciais, os autos, né, dos processos judiciais. Você tem, então, uma série de elementos, né, os jornais, né, e publicações, ou seja, que te permitem rastrear uma história já distante, né, que não tem mais gente viva para contar. Agora, nem todo mundo migrou por conta de todas essas dificuldades. E como ficou, né, a vida dessas pessoas que não migraram? Porque elas existiram também. Né, e a gente não dava muito conta. Então a gente foi atrás desses trabalhos que estavam buscando justamente mapear esses modos de vida que aconteceram. As pessoas estavam vivendo seus desejos. A pessoa não deixou de ser LGBTQIA+, porque está vivendo num lugar mais isolado. Né? Dava seus pulos, como a gente diz, ou seja, dava seu jeito. Algum jeito elas davam, algum lugar eles encontravam de sociabilidade. Né? E ainda que de modo distinto. E o curioso é entender essas estratégias, né, que a gente chama de agenciamentos aí, né, nas teorias sociais, ou seja, como as pessoas em condições e estruturas adversas puderam encontrar margens de liberdade. Isso é muito interessante, porque na cidade grande não é fácil a vida de uma pessoa LGBTQIA+, que chega e que vai tentar estabelecer rede, saber para onde vai. Lembrando que a gente está falando de uma época, gente, pré-internet, né? Não tinha Tinder, Grindr, Instagram para flertar, para encontrar outras pessoas iguais a você. Ou seja, as pessoas estavam tentando se achar nos lugares. Parque público, praça pública, polícia em cima, inferninho, né? Ou seja, as regiões em que era possível encontrar outras pessoas parecidas com você. Né? Então, a gente traz nessa primeira sessão justamente essa dimensão de fronteiras territoriais, com trabalhos que tentam mostrar outras realidades de Brasil. Ah, Renan, mas não tem tudo, não tem tudo. Nenhum livro tem tudo, esse também é datado. Esse aí foi o que a gente conseguiu juntar a partir dos estudos que as pessoas estavam fazendo até então. Né? É evidente que tem buracos, aí, lacunas importantes, tá? Mas a gente traz para uma grande editora, que é a Editora Elefante, que publica Bell Hooks no Brasil, circulou muito bem esse livro, tem vendido super bem, que é justamente mostrar esses trabalhos das pessoas que estavam produzindo trabalhos importantes lá nas suas regiões de origem ou de atuação, mas que tem uma dificuldade em transpor esse mercado editorial, que é muito difícil, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então, essa é a primeira sessão. Acho que são 7 ou 8 textos dessa primeira sessão, específicos aí de fronteiras territoriais. Depois a gente traz fronteiras temporais. Por quê? Na história brasileira, que é longa, né, da colonização até hoje, a gente também tem períodos com uma maior produção. Né? Então, eu próprio produzi muito do período da ditadura, né, para cá. Outras pessoas pegaram um pouquinho mais da primeira parte do século XX, outras pegaram um pouco o século XVI, né? Ou seja, um período ali também importante da Inquisição, do Tribunal de Santo Ofício da Inquisição, quando os sodomitas eram perseguidos em território brasileiro. Né? E a gente tem um arquivo interessantíssimo, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, que tem os processos, os autos do processo judicial, e está digitalizado. Isso é um material incrível para pesquisa. Que a gente tem os casos dos sodomitas ali perseguidos, né? E que são casos bastante impressionantes, inclusive porque a pena prevista, não sei se vocês sabiam isso, a gente que é do direito, a pena prevista nas ordenações do Império Português, sabem qual era? Era a morte, a fogueira. Né? Não era qualquer morte, era fogueira, porque era preciso acabar com a vida e com a memória, que ficava reduzida a pós. Esse era o termo, redução da memória a pó. Além disso, com a infâmia e inabilitação de descendentes e confisco de bens da família. E aí a gente pensa, por que as famílias não queriam ter pessoas LGBT dentro delas? Por que tem uma reação familiar muito dura nas famílias? Porque era uma punição que chegava à família, passava a esfera jurídica do indivíduo,
tomava a família. Então, nesse livro tem texto do Luiz Motti, um texto incrível. O Luiz Motti é um grande pesquisador da Federal da Bahia, já aposentado, antropólogo, mas que foi o primeiro, junto com o Ronaldo Weinfass, que é um professor aqui no Rio, a olhar para esse material. E o Motti fez um artigo que, nesse livro, eu acho assim fantástico, porque ele condensa essas décadas de pesquisa num artigo de 20 e poucas páginas. Assim, o que eu acho que é mais interessante sobre a Inquisição, de maneira mais reduzida, né, e resumida, mas ele faz um panorama sobre como funcionou a Inquisição no Brasil. Então a gente tenta trazer alguns desses períodos, né, a Belle Époque também, né, o século XIX, como isso se dá na literatura, que é emergente, está começando a trazer personagens LGBTQIA+, na ficção. Então, alguns trabalhos que vão dando conta de períodos pouco cobertos, sobretudo períodos mais antigos, porque os períodos mais recentes, século XX, XXI, a gente já tem trabalhos que vão lidando com essa história contemporânea, a história do tempo presente. Então, a gente tenta voltar a outros períodos ali anteriores. E uma terceira sessão, que é de fronteiras temáticas. E aí a gente foi olhar para alguns trabalhos que estavam discutindo não necessariamente uma base territorial ou uma base temporal, mas que estavam trazendo temáticas interessantes e novas, né? Ou mais recentes no debate sobre gênero e sexualidades. No Brasil, né? Então, por exemplo, envelhecimento. Tem 2 textos muito bonitos sobre envelhecimento. Por quê? É um tema novo. Porque a comunidade LGBTQIA+, não envelheceu. As pessoas têm uma expectativa de vida baixa quando a gente fala da violência, né? As pessoas trans, sobretudo, aí. E a gente tem, além disso, uma questão importante que é a epidemia do HIV/AIDS no meio do caminho dessa comunidade, que foi um verdadeiro genocídio de uma geração. Né? Então, hoje, quem sobreviveu está chegando aos 75, 80, né? Essa geração aí precursora do ativismo e tal, é sobrevivente, porque, assim, eles, né, os relatos, isso tem filme, tem várias representações sobre isso, na literatura também, enfim, que mostram como foi o impacto disso, né? Pose, por exemplo, aquela série, enfim, mostra, né? Cada semana é um enterro, né? Era uma despedida, ou seja, era uma coisa muito intensa de uma mortandade mesmo, dada a postura do Estado e da indústria farmacêutica, que demoraram a engajar, de fato, nas pesquisas e políticas públicas de saúde. Então, a gente tem um cenário aí de pessoas que não envelheciam, ou não envelheciam fora do armário. Envelhecia quem tinha uma vida dupla. Isso teve muito na história, né? Casado, heterossexual, publicamente, mas com uma vida particular ali, privada, que passava por relação com pessoas do mesmo sexo e tal. Então, a gente tem esse tema do envelhecimento como um tema importante. E aí, lembrando um livro que eu quero indicar, que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional ano passado, sobre o tema anterior da sodomia, que é o do Alexandre Vidal Porto. Alguém já leu O Sodomita? Alexandre Vidal Porto é um diplomata brasileiro, hoje ele é cônsul lá em Amsterdã, na Holanda, e o Alexandre escreveu justamente com base num documento histórico a trajetória de Luiz Delgado, que é um sodomita, que tem o arquivo dele lá na Torre do Tombo, e ele fabula um pouco, né, com uma linguagem de época, o livro é muito bem escrito, então, só pela Companhia das Letras, vale a pena também essa dica aí. Então, envelhecimento é um dos temas, né, nas fronteiras temáticas. O outro é justamente sobre favelas cariocas, né, uma etnografia muito bonita sobre corpo, raça, sexualidade nas favelas cariocas. Textos também que envolvem lesbiandade, transmasculinidades e a fronteira dessas questões, ou seja, porque a gente também tem hoje certas classificações que, se a gente olha para a história, elas não estavam desse jeito. Né? Então, uma mulher muito masculinizada, que hoje a gente poderia chamar de um homem trans, mas que na época era o entendimento de uma mulher lésbica, nessas fronteiras. Então, um texto interessante que também busca trazer um pouco dessas elaborações. Então, cordéis, né, uma linguagem também de cordéis e formas artísticas de expressão e como as gênero e a sexualidade historicamente apareceram nesse gênero literário. Então, textos que tentam passar por outros temas emergentes e questões contemporâneas. Né? Então, o livro tenta trazer esse panorama amplo e que é muito interessante porque nos ajuda a localizar mais, né? Acho que isso ajuda, inclusive, a contextualizar e localizar o nosso saber desde os nossos lugares aqui do Sudeste, né? Porque, por muito tempo, a história brasileira foi a nossa história. Né? A história do Rio, Império, né? Do litoral primeiro, né? Primeiro foi do litoral, capitanias hereditárias, né? A gente só ficou aqui porque tinha que mandar tudo para a Europa, né? Era esse o sentido da colonização, como diz o Caio Prado Júnior, era uma empresa voltada para fora. A gente estava nos litorais, né?
Aí tem os Sertões, de Euclides da Cunha, por exemplo, que vai tentar jogar para dentro, né, o nosso olhar, entender tudo que está acontecendo ali também. Mas é raro, né, a gente vê uma história muito do litoral, depois essa história se foca muito, né, Salvador, Bahia, uma das primeiras capitais, depois vem aqui para o Rio. E a gente depois vai para o café em São Paulo, né, parece essa história do Brasil, né, que a gente vê na escola, essa sequência, basicamente. E a gente esquece toda essa franja, essa margem, que na verdade é a maior parte desse país, né, do ponto de vista territorial, que é um país continental. Então o livro tenta trazer um pouco desse mosaico, né, de experiências. É um primeiro volume, muitos outros trabalhos chegaram e a gente começou a receber, mapear. Já falei com o Paulo que a gente tem que fazer um segundo volume desse livro, né, dado como tem avançado, e que ele é um livro importante registrar isso também, que ele só pôde ser produzido porque a gente teve um processo a partir dos anos 2000 de investimento na educação que permitiu uma interiorização das universidades públicas e dos programas de pós-graduação, né? Ou seja, um investimento em ciência e em educação que permitiu a gente, né, de alguma maneira, interiorizar certos campi universitários, porque era muito restrito, né? Você pega aqui Rio de Janeiro, tem, sei lá, 4 cursos de direito público, né? Só na cidade aqui. O UFRJ, UF, UERJ, Unirio, né? Ou seja, um monte, muito focados, né? São Paulo é a mesma coisa, você pega, tá tudo no centro ali, né? A Unesp, que é uma universidade que interioriza um pouco mais. Mas a gente tem essa tradição. E é muito curioso ver que vários desses trabalhos eram de pessoas que estavam fazendo trabalhos acadêmicos e pesquisas em universidades recentes, recém-implantadas, né, nesses lugares aí dos interiores do Brasil, né? Então eu acho isso muito bacana. Eu quero só trazer como foi importante, né, fazer esse trabalho, esse livro, para um trabalho que a gente está fazendo, que eu até botei ali atrás na apresentação, mas eu não vou me até a apresentação, só queria trazer um pouco esse registro, que é um trabalho que a gente está fazendo no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, de um grupo de trabalho de memória e verdade LGBTQIA+, lá no MDHC, que eu estou presidindo esse grupo de trabalho, que já está 1 ano e pouco trabalhando, e se Deus quiser e ajudar, a gente vai entregar agora esse relatório final. Porque, basicamente, qual é a história aí, né? É justamente não contar a história das pessoas LGBTQIA+, porque o livro é um insumo, né? É um ponto de partida, é matéria-prima para a gente, desse ponto de vista, mas a gente foi incumbido de narrar a história da LGBTfobia no Brasil. Ou seja, quais foram os padrões e perfis da violência contra as pessoas LGBTQIA+. E quando, na época, o ministro Silvio Almeida, junto com a Similarra, que é a secretária nacional, me chamaram, eles falaram, Renan, vamos fazer um trabalho de retomar a Comissão da Verdade, né, e aprofundar o que foi feito na Comissão da Verdade e interiorizar esse debate, porque é isso. Eu fiz o relatório, junto com o James Green, da Comissão da Verdade do Rio, do Estado do Rio, fizemos a de São Paulo, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e fizemos da Nacional, né? Mas outros estados brasileiros não chegaram necessariamente a enfrentar isso, a fazer. Só que eu falei para eles, olha, eu acho que fazer só sobre a ditadura vai ser uma redução da possibilidade desse trabalho. Eu acho que a gente pode fazer desde a época da colonização, porque a população LGBTQIA+ sofreu desde a época da colonização, não só na ditadura, ainda que de modos distintos em cada tempo histórico, em cada regime político. Mas o interessante é pensar esses deslocamentos e o que é permanência, também continuidade. E aí eles toparam, né? E aí eu tive que lidar com isso, porque aí virou um trabalho que era para ser de 20 anos como objeto, virou de 500. E o prazo é o mesmo. Ou seja, um trabalho bastante extenso aí, né? Então nós fizemos audiências públicas regionais, fizemos em todas as regiões do país processos de escuta no território, né, diretamente nesses territórios. Foi um trabalho muito rico, ouvindo especialistas, ouvindo vítimas de LGBT e fobia nesses lugares, levantando essas histórias, registrando isso, abrindo um espaço de escuta, né, o que é muito importante, porque o Estado brasileiro ainda escuta muito mal, né, as violências e acolhe muito mal as violências. Então, a gente fez esses processos nos territórios, né, uma pesquisa também bibliográfica de levantamento, teve uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras que estavam vinculados lá à Unifesp, né, com bolsas, para a gente poder fazer esse levantamento de material, o registro, a sistematização. E esse relatório deve ser publicado em breve, vai ser entregue para a ministra Macaé, e de grande circulação. A ideia é que é um material que nós pensamos de modo didático, né, que ele seja um material interessante, atrativo, em termos de design, de edição, livro também, para que ele circule, para que ele esteja nas escolas, né, porque, no fundo, é sobre isso, é como a gente entende essa história. Isso eu tenho falado muito no grupo de trabalho. A história LGBTQIA+, não é uma história privada, particular, secundária, de um grupo específico. É a história do Brasil, é a história da nossa sociedade.
porque essas pessoas constituíram a mesma nação brasileira que todas as outras pessoas que são panteões, heróis nacionais e assim por diante. Ou seja, e aí quando eu assumi esse encargo, eu falei, eu não quero fazer uma história secundária, paralela, eu quero recontar a história do Brasil na chave dessas pessoas LGBTQIA+, da nossa comunidade. Porque nós sempre existimos. Antes de ter sigla, de ter sopa de letrinhas, nós estávamos ali, as pessoas LGBTQIA+, participaram. Na época colonial, elas já estavam lá, sendo perseguidas, né? Então a gente sempre teve, só que nós fomos invisibilizados e silenciados. Então é muito importante que a gente consiga, né, nesse momento, acho que a gente tem conseguido abrir esses espaços, né, mais amplos de narrativa histórica, porque a maior violência é certamente essa, né? Acho que os grupos subalternizados sofrem aí a maior violência, é a de apagamento histórico, né? A de invisibilização e de impossibilidade de reconhecimento nas narrativas oficiais, porque se refletem na privação de direitos. Se você não tem reconhecimento, não tem estatuto de reconhecimento próprio na história, você não existe. Se você não existe, não tem nem o que... Não pode ser sujeito de direito. Né? Não pode ser sujeito de política pública. Então, eu acho que tem uma dimensão importante de reparação histórica, e por isso eu insisti na época que era preciso deslocar o debate sobre justiça de transição, que é um processo de acerto de contas, né, sobre a ditadura, para a gente falar de modo mais amplo de reparação histórica, na linha do que o movimento negro tem feito no nosso país, e que desembocou, por exemplo, em leis específicas de história da África, né, nas escolas. E a mesma coisa tem que acontecer com outros grupos vulnerabilizados, que também têm história, que nós precisamos incorporar no conteúdo escolar obrigatório e nos currículos, para que a gente consiga ter uma dimensão da diversidade que é o Brasil, né, e da nossa formação. Só para depois não perder o timing, com relação ao que você traz, por exemplo, a UF foi a primeira faculdade a estabelecer cota para pessoas trans. E eu ouvi muitas críticas na época. Ah, mas por quê? Que absurdo, pessoas trans e tal. Muito mais veementes do que quando foi reconhecido para os negros, né? Então, só um exemplo assim disso que você traz, né? Exatamente, Patrícia. Então, a gente nota, na Unifesp, nós também fizemos isso, né? Nós também fizemos as cotas para pessoas trans no ano passado, a gente participou pelo Núcleo Trans, foi um ano de processo de construção. Eu tive na banca de heteroidentificação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no ano retrasado, e lá nós desenvolvemos um modelo junto com Bruna Benevides, que é presidenta da ANTRA, aqui de Niterói, do Grupo Diversidade Niterói, e a Maite Schneider, né? Nós três lá pensamos uma tecnologia, porque é uma banca de heteroidentificação para pessoa trans, que é uma questão, porque a raça é fenotípica, né? A gente enquadra a partir de características físicas ali, né? Como cor de pele, como formato do nariz, cabelo, etc. Agora, pessoa trans, trajetória de transição é mais difícil, mas nós desenvolvemos um modelo que foi exitoso na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aprovou 2 pessoas trans nesse concurso para membro da Defensoria, e nós fizemos na Unifesp, né? E tivemos um processo seletivo. Posso entrar, então, nisso. A gente vai deslocar para isso, mas eu acho que é bom. É algo que eu estou muito interessado em falar sobre, em trocar sobre isso. Por quê? Né? E deu muito certo na Unifesp. Nós tivemos agora, nesse ano, na entrada de 2025, 56 pessoas trans. A gente tem quase 70 cursos de pós-graduação e mais de 70 de pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo. Os de pós-graduação estão entrando tudo em entradas agora, né? Porque é mais disperso. Mas nós entramos, imagina, num único ano entram 56 pessoas trans na graduação, desde medicina, direito, todos os cursos da universidade. É muito significativo. E acho que é o que você traz, ou seja, quando a gente se reconhece como sujeitos de violência, porque o sujeito, ele tem agência, mas ele também é sujeitado, né? Isso é bem Foucaultiano, ou seja, palavra sujeito, você está sujeito a algo, você está sujeitado. Né? Ainda que você também tenha agência nesse processo. E nós temos que narrar a história da violência, não é porque a gente tem apego à violência, é porque a violência nos constituiu. Né? Talvez a única coisa que seja universal às identidades da sopa de letrinhas, LGBTQIAPN+, é a violência, que atravessa todas, ainda que com particularidades. Né? Mas a nomeação já é um processo de violência. Então, é importante falar dessa violência. Agora, sobre cotas trans, o que nós fizemos? Né? E aí o modelo que foi na Defensoria, que foi na Unifesp, tem sido também replicado por algumas universidades. Agora a gente está fundando um observatório de cotas trans, lá no Núcleo Trans, que a gente quer justamente sistematizar boas práticas para começar a fazer um material, porque muitos gestores têm medo de fazer, né, das universidades. Eles falam, não, a gente não pode fazer porque vai ter complicação jurídica, vão judicializar, vai me responsabilizar pessoalmente, que é, claro, porque o respaldo legal ele é precário.
Não tem uma política como hoje tem de ação afirmativa para PPIs, para cotas sociais e para PCD, né? Então é delicado. Mas o modelo que nós implementamos e que funcionou muito bem, eu também tive na comissão da Unifesp de heteroidentificação, é o seguinte: a pessoa vai preencher uma autodeclaração, né, em que ela vai se autodeclarar como uma pessoa trans, assumindo a responsabilidade sob a pena da lei, aí, enfim, em caso de declaração inverídica, né, de falsidade. Além disso, né, ela vai trazer eventuais documentações que possam atestar a identidade transgênero dela. Então, ela vai trazer eventualmente um cartão de nome social do SUS, da escola. Se tiver alteração de registro, acabou. Mudou prenome, mudou sexo no registro civil, parou. Está resolvido. Respaldo documental. Não tem, aí ela grava um vídeo em que ela lê essa autodeclaração, né, e ela apresenta um memorial, que pode ser no vídeo ou pode ser escrito, como ela preferir, e nós colocamos algumas questões orientadoras. O que é esse memorial? Não é para narrar violência e retraumatizar a pessoa, que é um cuidado que nós tivemos, né? Então, fala das violências que você sofreu por ser trans, isso seria perverso, né? Mas é para a pessoa narrar o processo dela de transição social. Então, em que momento você se percebeu? O que é para você ser uma pessoa trans? O que na sua experiência você acha que enfrentou de dificuldades ou de falta de acesso? Por escrito. Por escrito ou em vídeo, né? Mas o modelo foi por escrito em geral, porque as pessoas preferiram esse formato, acho que era mais fácil, né? Então ela vai fazer. Tem questões um pouco disparadoras e orientadoras, mas é livre. Mas o importante ali é ela colocar elementos que nos permitam, enquanto banca, ler. Não validar a identidade de ninguém, porque não é sobre isso. A gente tentou sair desse lugar, porque assim, validação de identidade não é por aí. É se a pessoa faz jus à política pública de ação afirmativa para garantir que não seja uma fraude, para coibir fraude. E nós dialogamos muito com o movimento trans nesse aspecto, porque para a gente tem modelos de universidades, a Federal do ABC lá em São Paulo, ela não tem heteroidentificação, é só autodeclaração, né? É um modelo mais simples em tese, mas o movimento reivindica. A nota técnica da ANTRA, né, que a Bruna assina, vai justamente nos dizer, não, nós queremos que tenha, porque o movimento negro também viu a importância. No começo falaram, era tribunal racial, ninguém quer. Agora todo mundo quer, porque viram que várias pessoas brancas, né, estavam se beneficiando, né? Então, é uma questão importante, ou seja, nós temos que ter, inclusive porque nós estamos falando de política pública, que precisa ter um controle, precisa ter uma transparência, precisa ter um tipo de lastro aí, né, do ponto de vista da verificação da efetividade dela. Então, a gente tem seguido esse modelo, deu muito certo. Agora, está resolvida a questão de modo nenhum. Até porque essas identidades, elas vão assim, ó, crescendo e aumentando. Né? Estão chegando essa geração com 17 anos, meus alunos lá e alunas e alunes, chegam assim, dando nó na cabeça. Eu que trabalho esse tema de gênero e sexualidade, às vezes não entendo. Eu sou uma pessoa queer, pansexual, de pronomes ilo, aí eu fico assim, calma, respira, entende? Porque é complexo, né? As identidades, o mais da sopa de letrinhas é que tá vindo um monte de mais coisas aí. E vai vir. A sigla era GLS, vocês lembram? Da nossa época, quem lembra dos anos 90, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes, né? Eu tenho até amigos que são, né? Simpatizante, até conheço. E acabou isso, né? A sigla cresceu, virou esse LGBTQIA+, em menos de 20 anos, ou seja, vai mudar. Daqui a 10 anos já vai ser outra coisa. Sobretudo pensando as identidades trans não binárias. Porque uma coisa é para o direito, a binariedade que é estrutural do direito brasileiro, né? Que é um outro capítulo, outra conversa. Outro dia eu volto para falar do livro de direitos LGBT+, que a gente critica a binariedade, o binarismo do direito. E o direito civil, tem um diálogo legal aí, hein, com o direito civil. E o STJ deu uma decisão recente, mês passado, bem interessante, sobre registro não binário. Que é um avanço importante aí. Acho que foi a ministra Daniela que fez a relatoria desse caso lá. Mas... de qualquer modo, né, ou seja, as identidades trans não binárias é mais difícil, porque se você faz uma transição para uma identidade binária, você afirma a feminilidade ou a masculinidade como objetivo e ponto de chegada. Se você não afirma, você afirma a indistinção, como eu vou saber? Entende? Chega eu, Renan, camiseta, calça, né, tênis, vão lhe ler como um cara, um homem, né, alguém do sexo masculino. Aí eu chego lá, eu sou Renan, sou não binário. Quem vai dizer que eu não sou? Sou obrigado a pintar unha, a deixar o cabelo grande? O que é ser mulher? O que é ser não binário?
E aí entra uma questão, né? E aí o debate, por exemplo, era assim, vamos criar uma subcota para travesti, para pessoas transmasculinas, uma outra menor para pessoas trans não binárias, que é uma identidade mais recente, emergente e tal. Preferimos não seguir por aí. Isso foi uma recomendação, sugestão que veio do próprio movimento, de pessoas do movimento. Falei, não, vai burocratizar demais, complexificar, né? E aí minha posição tem sido, mesmo as pessoas trans não binárias, elas precisam narrar a trajetória de transição. Elas fizeram transição para algo que não é a norma. O que é? Então ela precisa documentar e fazer. Nós indeferimos 2 casos na Unifesp. Teve dois casos por falta de elementos. Não judicializaram, teve recurso administrativo no âmbito da instituição, foi analisado também, validado nosso parecer, tá? Mas assim, isso é novo, gente, isso é construção de política pública acontecendo, nós queremos ação afirmativa? Queremos, como é na prática, né? É isso, e tem me interessado esse processo, porque eu acho que nós vamos precisar desenvolver, nós vamos errar um monte, não tenho dúvida, né? Que não, às vezes é um processo que você está fazendo ali, né? No calor do acontecimento. Mas eu acho que é um processo bem interessante, é um problema bom de ter. Né? Esse é o tipo de problema bom de lidar, ou seja, nós queremos essas pessoas dentro da universidade, vamos ver como nós vamos incluir. E mais do que isso, né? Ou seja, não é só ação afirmativa de botar para dentro, não é só sobre ingresso, é sobre permanência, é sobre dar condições para essas pessoas que já têm múltiplas vulnerabilidades acumuladas, né? E aí é uma questão interessante. Lá na Unifesp, a gente se beneficia porque nós temos um dos melhores ambulatórios, que é o Núcleo Trans Unifesp, que hoje eu estou coordenando, que é um ambulatório que atende 500 pessoas regularmente, multiprofissional, né, de professores, professor da endocrinologia atende lá, professor da psiquiatria da Unifesp atende lá. Então você tem atendimento de excelente nível para pessoas trans num serviço que não patologiza, que não é médico-cêntrico, que tem várias rotinas de cuidado, tem fonoaudiólogo para voz, tem psicólogo, tem assistente social, né, tem nutricionista, tem tudo. Né? Então, assim, a pessoa chega e é porta aberta para a Unifesp, comunidade Unifesp. Então, essas pessoas chegam e já vão todas para o ambulatório, que é muito bacana, porque a questão do cuidado da saúde é fundamental para essa comunidade. Então, gente que não estava conseguindo entrar na rede para ser atendida nos ambulatórios trans de São Paulo, entram na Unifesp e acessam o núcleo trans, porque elas têm que vir encaminhada pelo SUS, pelo CROSS, para o núcleo trans. A gente recebe 5 casos mensais. Não é porta aberta para fora, mas para dentro é. Então, se a pessoa entra no curso de graduação, ela consegue acessar direto o ambulatório. Né? Vira um meio de acesso, inclusive, à política de saúde. Mas nem todas as universidades têm, né, um ambulatório organizado. A UERJ, que eu sei que tem também. Mas é uma questão, né, para pensar. Então, acho que era isso. Acho que eu falei muito, gente, para poder abrir também, porque é um bate-papo, né? E eu já estou aqui falando um tempão, a gente mudou e deu uma deslocada aqui também no tema, mas acho que o tema é super legal e que tem relação, no fundo, né? Eu acho que, e aí eu termino com isso, eu acho que das transformações mais importantes do Brasil pós-anos 2000, né, as cotas raciais, sociais foram das mais fundamentais, porque mudou nossa compreensão de estrutura de sociedade, assim, ou seja, as pessoas negras passaram a caber em lugares que elas não cabiam, né? E eu acho que a mesma coisa pode acontecer com isso. Eu acho que no momento que nós temos no mundo todo um movimento transnacional antigênero, que bota a pessoa trans como bode expiatório, né, de vários problemas do mundo, da sociedade, do capitalismo, que as pessoas trans não têm nada a ver com isso, né? Até ontem vi um vídeo na internet de uma congressista norte-americana, não lembro o nome dela, mas ela fez um jogo lá que a pergunta era assim, tal coisa, Trump ou trans, né? Quem era o culpado, Trump ou trans? Então, assim, Estados Unidos em crise com recessão econômica, Trump ou trans? Trump, aí a outra respondia. Né? E todos os problemas sociais e econômicos têm a ver com o governo, não tem a ver com pessoa trans. Né? Ou seja, mas é isso, elas acabam sendo responsabilizadas, até porque a gente conhece poucas pessoas trans. Quem convive com pessoa trans? Que tem a pessoa próxima, amiga, amigo, na família. É um grupo muito minorizado ainda, e minoritário, né? Diferente de gays e lésbicas, que a gente está em vários outros espaços. Então, é mais difícil se atacar e eleger como inimigo isso aqui. Né? Então, vai na comunidade mais de fronteira, inclusive porque traz a questão da identidade de gênero, que é muito sensível. Né? Então, eu acho que essas ações afirmativas, né, que estão hoje nas universidades, no ensino superior, mas tem um debate sobre isso também, né, em algumas instituições, inclusive do sistema de justiça, né, o Ministério Público Federal previu também ações para estagiários, para servidores, cota também para pessoa trans, mas agora foi revogado, né? Tinha tido uma portaria anterior do antigo PGR, ou do antigo PFDC, e aí, logo que mudou agora, essa semana, teve, não sei se vocês viram semana passada as notícias, então tinha instituído essa política para terceirizados, estagiários e servidores, e agora se revogou.
né? Enfim, a defensoria em São Paulo tem sido feito. Sob nenhum fundamento, não, dizendo que não era o momento de instituir isso tal, e revogaram. Né? Não tinha sido implementada ainda. E falou que ia submeter a estudos mais profundos e tal, e que estava revogando a previsão. Né? Então acabou não sendo implementada, mas já tinha sido publicada a portaria, o movimento, enfim, tem criticado, aí não sei se vai ter alguma possibilidade de reversão. Mas é isso, acho que é um debate que está instaurado em várias instâncias, lugares, acho que a gente vai ter que se debruçar sobre ele, né? Dialogar com a sociedade, entender melhor e ver esses caminhos possíveis. Mas acho que é isso, eu já falei bastante, vamos abrir também para as questões, comentários, e a gente vai dialogando. Obrigado.